Tudo bom, colegas síndicos? Sejam todos bem-vindos ao nosso 6º podcast. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico. Fala, turma! Mais uma vez aqui, Alessandro do Sind Hub, e vem com a gente! Olá, meus amigos, Walter Júnior representando os condomínios da Grande Florianópolis pelo Secov em Santa Catarina. É isso aí, pessoal. Antes de começar esse podcast, eu gostaria de deixar um forte e firme abraço para a Elis Rocha, lá de Brasília. A Elis é uma colega síndica, também desenvolve bastante conteúdo a respeito de condomínio. Ela é colega, a gente se segue, né, nas redes sociais, e também por Márcio Espímpolo, que é professor da pós-graduação de Direito Condominial lá de Ribeirão Preto. Márcio e Elis, forte abraço para vocês. Pessoal, eu sei que o Walter hoje anunciou nas redes sociais, lá na verdade no grupo de WhatsApp, que teria um assunto que ele traria para cá. Eu trouxe um assunto também, tu vai me acompanhar no mesmo assunto. Vamos. E Dois tá bom, né? Dois assuntos, dá para explorar bastante coisa. Meus amigos, mas antes de entrar no assunto propriamente dito, nós aqui do podcast condominial queremos fazer um convite. Se você quiser ser o nosso humano aleatório da semana, manda uma mensagem no privado, no Foco Síndico, aqui para o nosso amigo Rogério Freitas. Sim. De Freitas. Rogério de Freitas, no meu direct lá do perfil Foco Síndico. É só, óbvio, né? Quem tiver aqui na nossa região, a gente não vai mandar passagem para ninguém, por enquanto a gente não está podendo, para vir aqui para Floripa seria uma boa, né, se a gente estivesse nessa situação. Mas por enquanto ainda não está rolando isso. Mas quem for aqui da região e quiser participar, é só entrar em contato conosco. E também quem quiser participar da plateia, a gente está planejando no 10º podcast fazer a transmissão totalmente ao vivo. A nossa transmissão ela não é ao vivo, ela é pré-gravada. Hoje, por coincidência, a gente está fazendo um pré ao vivo aqui pelo Insta do Walter. Mas daí você pode participar da plateia, ficar conosco aqui nos fundos e também, quem sabe, ser um dos humanos aleatórios. É isso aí? Vamos lá, começando o nosso primeiro assunto, pergunta feita essa semana. Geralmente a gente traz assuntos que foram levantados, questionamentos que foram levantados durante a semana através das mídias sociais, nas dúvidas às quais a gente teve acesso e teve participação também no diálogo. Sim, legal. E o primeiro assunto aí trazido pelo nosso amigo Rogério de Freitas é corpo diretivo do condomínio. Vamos contextualizar a audiência como que a gente chegou nesse assunto. Nas minhas redes sociais eu vi uma postagem a respeito de procuração, onde a pessoa que postou ela justificou que a procuração pode ser exigida pelo síndico, se na verdade a convenção silenciasse, né? Poderia ser exigida pelo síndico ou pelo corpo diretivo no edital de convocação. E o que chamou a atenção a respeito dessa informação... Olha a cara do Walter. É a ideia de corpo diretivo, né? A Sim. primeira coisa que eu informei, até entrei em contato até com o pessoal aqui através do nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo só nosso aqui do podcast, falando sobre essa figura do corpo diretivo, que não existe uma previsão legal para essa entidade corpo diretivo do condomínio, né? Existe a figura do síndico e a previsão legal são algumas atribuições para a entidade do síndico, né? Para o corpo diretivo não tem. Fora o síndico, tem a previsão legal para o conselho fiscal, que tem como atribuição fiscalizar as contas do síndico, né? E como que poderia existir uma previsão para um corpo diretivo no condomínio? Walter, me explica isso. Só para deixar claro, eu, para variar, vou falar tanto dos meus nobres colegas que estão ao vivo no meu Instagram, os 4 só que estão ao vivo no Instagram. Mas tá bom. Sabe por que eu fico feliz só com 4 pessoas? Porque os grandes feitos da história sempre tiveram poucos espectadores. Isso aí. Né? A Santa Ceia, né? A ressurreição de Cristo, por aí vai. Mas o que acontece? E antes de nós discutirmos umas questões ideais dos condomínios, eu gosto sempre de trazer, antes de tudo, antes de qualquer coisa, quais são as regras. E a regra, a bem da verdade, é que pelo Código Civil e por qualquer outra norma que alguém possa inventar na vida, estou com um pouquinho de rinite hoje, não liguem,
ali sai. Não existe uma previsão legal para corpo diretivo. A bem da verdade, eu que trabalho aí há mais de 20 anos na área condominial, nessa vida diária, eu nunca sequer tinha ouvido essa expressão, corpo diretivo. Na verdade, assim, eu tenho acompanhado bastante, eu tenho percebido bastante o uso dessa expressão e dessa diretiva, não sei se a utilização para falar de subsíndico. Eu acredito muito isso. Eu acredito que no centro do país, nos grandes centros, já seja até senso comum, entendeu? E eu acho que isso é o perigo. Inclusive, se botar corpo diretivo no Google, não precisa nem dizer que corpo diretivo de condomínio. Não sei se aparece assim para mim pelo algoritmo do Google me apresentar dessa forma, pelas pesquisas que eu faço, mas aparece lá corpo diretivo de condomínio e é amplamente listado para mim. Sim. Então vamos lá. A bem da verdade. Tu está me interrompendo? Não, na verdade você perguntou, eu vou responder. Não, mas deixa só para contextualizar. Então assim, a gente acabou? A gente costuma dizer que os costumes, né, são fontes do direito. São. E eu acho que alguns costumes, eles questão do joio e do trigo, né? Não dá para deixar crescer o joio junto com o trigo para a gente ceifar depois. Eu acho que tem coisa que a gente tem que começar a cortar já desde a raiz. Gostei dessa, hein? Boa essa, hein? Gostei dessa. Existem muitas falácias no meio condominial que... Falácias? Só para contextualizar os amigos, toda vez que eu falar alguma palavra difícil, no meu vocabulário, o nosso grupo aqui vai bater a sinetinha para sinalizar. Esse vocabulário rebuscado. Então, a bem da verdade, com o passar dos anos, algumas falácias algumas inverdades ou algumas incongruências foram criadas. Não exagera, Walter, não exagera, depois dá trabalho para editar esse cinetada toda aí. Algumas falácias e incongruências, algumas inconformidades, até em termos, foram criados e permanecidos aí na vivência condominial em todo o Brasil de uma forma totalmente equivocada. Sim. Uma delas, eu até estou recebendo essa informação agora por parte do Rogério, de que a palavra corpo diretivo dentro do âmbito condominial vem crescendo e vem sendo muito utilizado. O que acontece? Quando a gente fala diretivo, está relacionado à direção. E quando a gente fala direção, está relacionado a quem dá norte. Exato. Corpo diretivo tem capacidade de mandou. Isso. Tem capacidade de determinar o caminho. Sim. É isso aí. Ok? Estou dando uma conceitualização minha. Sim. Não pesquisei a respeito. Ok? Mas com certeza não é nada muito fora disso. Não preciso pesquisar a respeito, por quê? Porque eu sempre parto do princípio da regra, que é a previsão legislativa. Qual é a previsão legislativa para direcionamento do condomínio? Figura do síndico. 2 órgãos. Assembleia. Síndico e Assembleia. Sim. Por que eu não estou listando o regimento interno e a convenção como órgão? Porque ela emerge da Assembleia. A convenção e o regimento não são órgãos. Uhum. Não tem vida própria. Sim. A Assembleia e o síndico, né, que assim queremos, assim esperamos, durante algum bom tempo a gente espera que tenha vida própria. Respiram, pensam e falam. Convenção não tem vida própria. Sim. Ela tem caráter normativo, caráter contratual e caráter estatutário. Isso aí. Mas não é considerado um órgão do condomínio. Órgão do condomínio é apenas Assembleia. por previsão do Código Civil. Estou descartando conselho consultivo pela previsão do artigo 23 da Lei 4.591 de 64, que é a obrigatoriedade de um conselho consultivo. Sim. Falando pela regra, iniciando o debate acerca do que é previsto no Código Civil. Pela previsão do Código Civil, órgão é apenas o síndico e a Assembleia. Ok? Termos de obrigatoriedade. Mas hoje então, pela visão do Código Civil, só existe 2 órgãos que têm capacidade diretiva dentro do condomínio. Mas a gente tem que salientar. A Assembleia
e o síndico. Mas a gente tem que salientar que existe uma parte da doutrina que eu acompanho, eu não sou jurista, não sou da área, mas a gente acompanha como administrador, como síndico interessado, que existe uma parte da doutrina que defende que a previsão da obrigatoriedade do Conselho Consultivo ainda Só existe. vou chegar lá. Tá. Então, para nós podermos falar da marcha 3 do carro, a gente tem que primeiro botar para a marcha 1. Nenhum carro arranca, em regra, da quarta marcha. Então, bota a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, depois a quinta. Tá ok. Ok? Não precisa brigar comigo. Pela regra da evolução do assunto, primeiro, qual é o obrigatório? O obrigatório é órgão diretivo, que dá direção dentro do condomínio, que é o nosso assunto, é síndico, porque ele tem a capacidade de ordenar dentro do condomínio, com certas limitações, mas ele tem essa capacidade. E a Assembleia também, a Assembleia também tem essa capacidade diretiva, né? Também com certas limitações dentro do que lhe é possível juridicamente, tecnicamente, tá? Beleza. Qual é o próximo? Então, assim, a bem da verdade é corpo diretivo dentro do condomínio, pela regra básica, Assembleia e Síndico, ok? Beleza. O que então a doutrina vem entender como corpo diretivo? É quando um conselho consultivo e ou um conselho fiscal eleito ganha competências para deliberar sozinha, competências dadas pela convenção e ou pela Assembleia, de determinar, direcionar, criar direção para determinados assuntos dentro do condomínio. Na verdade, o entendimento que circula não seria isso. Não seria a questão de deliberar sobre algumas questões. Mas eles só podem deliberar por algumas questões se essa competência era da convenção e ou da Assembleia e essa competência foi transferida para esse órgão. Exemplo, nós podemos ter uma reforma no condomínio, essa reforma vai para um edital de convocação e lá no edital de convocação, lá nessa Assembleia, que essa Assembleia tem a competência de decidir tudo a respeito dessa obra, e lá nessa Assembleia delibera-se que todas as questões envolvendo a obra serão resolvidas pela comissão de obras, né? Ou seja, a comissão de obras, por competência dada da Assembleia, vai dar a direção a respeito desse assunto. Sim. Ou seja, existe a possibilidade de haver vários corpos deliberativos dentro da Assembleia. Desculpa, dentro do condomínio. Corpos diretivos dentro. Exatamente. Né? Vários corpos diretivos dentro do condomínio. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Então a gente tem que deixar bem claro que, em regra, não existe. O que existe é a possibilidade de haver corpos diretivos dentro do condomínio. Sim. Para qualquer tipo de assunto. Pode ser corpo diretivo na questão meramente administrativa, pode ser de obra, pode ser de fiscalização e sanção de uso das áreas comuns, enfim, comuns. Eu senti Cara, a microfonia. Eu vejo um pouco diferente de você na questão de que eu entendo e eu sei que a 4591 ela fala do conselho, da eleição do conselho, da né? obrigatoriedade da eleição do conselho consultivo, formado por 3 condôminos. Exatamente. Talvez você, por conta da sua ideia de que a 4591 deveria ser revogada, você tem esse posicionamento. Mas olha o perigo. Já vou te interromper para poder te responder. Desculpa, com todo respeito. Não. Eu estou trazendo aqui para a gente aprofundar. Então conceitualizamos aqui, a gente estabeleceu. Na minha humilde visão, corpo diretivo é quem tem o poder de direção, quem dá a direção. Veja bem, mas o concordo, Conselho Consultivo, pelo artigo 23 da 4.591, isso aí. Se nós considerarmos como vigente a lei do condomínio, né, nos seus 4 itens que nós já debatemos aqui em podcasts anteriores, no artigo 23 exige, né, deverá ser eleito um Conselho Consultivo formado por 3 condôminos, necessariamente e obrigatoriamente formado por 3 proprietários. Mesmo assim, pela previsão da 4.591,
o Conselho Consultivo não tem capacidade deliberativa. Não tem capacidade deliberativa. Inclusive, pela previsão da 4.591, ele tem sequer a competência de fiscalizar as contas. É apenas de dar conselhos. Certo. Ok? Mas muitos sites por aí, eu dei uma pesquisada hoje à tarde sobre o assunto, quando a gente definiu, muitos sites entendem que corpo diretivo, nós temos o síndico como líder do condomínio, quem recebeu, quem foi eleito para dirigir aquele condomínio, ele é o cara que tem a caneta na mão. Obviamente, ele tem que seguir as regras que estão lá no Código Civil, das obrigações, dos deveres dele, a limitação dele está ali. Mas eles mencionam que o subsíndico está dentro do corpo diretivo. Muitos sites eu vi isso, né? Sim, mas o subsíndico ele está dentro do corpo diretivo. E o conselho? Se ele for imbuído dessa capacidade pela Assembleia que o elegeu. O Código Civil traz em 2 artigos que a Assembleia ou o síndico, né, poderão... A Assembleia aprova um subsíndico. Cara, mas o meu medo disso tudo, pegando o que o Alessandro está apontando aqui, é que o entendimento, cara, o senso comum, como costumo chamar, ele está tratando esse corpo diretivo como uma entidade representativa. Não, é uma entidade prevista em algum local, como além do costume já, né? E também que ela tem poderes, e esses poderes são superpoderes dentro do condomínio. Como, na verdade, assim, são as atribuições que são previstas por síndico e que ele possui também. Na verdade, todas as atribuições que são passadas a esse corpo diretivo, ela pertence, pela legislação, só ao síndico. E elas estão sendo atribuídas a esse corpo diretivo. E quem está elencado nesse corpo diretivo, na maioria das pesquisas que eu fiz, são, como estava o Alessandro falando, o síndico, o subsíndico, que é uma outra entidade que não tem necessidade, não tem previsão, mas pode existir se a convenção determinar. Da mesma forma, até o próprio corpo diretivo. Tem né? previsão no Código Civil, né? Tem gente que fala assim, a gente não pode eleger um subsíndico porque não tem previsão na convenção. Não precisa estar previsto na convenção porque o próprio Código Civil já prevê a figura do subsíndico. Do subsíndico? Prevê no parágrafo 1º e 2º do artigo 1348. A Assembleia poderá transferir total ou parcialmente. Tá. Então, mas isso daí seria, acredito que esse teu argumento, que o subsíndico está previsto nesses 2 parágrafos desse artigo, da mesma forma a gente poderia dizer que o corpo diretivo também. Exato, e é isso que eu falei antes. O que eu estou dizendo para vocês? Pela regra, não existe. O que existe é a possibilidade de se criar dentro de cada condomínio corpos diretivos, que aonde a competência que era do síndico e ou da Assembleia, que são competências, né, não digo concorrentes, mas são competências que se caminham juntas e mão dadas, que aquele condomínio decidiu criar. Então, por isso eu gosto de deixar bem claro as regras. Pela regra, corpo diretivo no condomínio não existe. Pela regra. Sim. Não é algo objetivo que deva ser criado, né? O corpo diretivo é uma possibilidade dos condôminos de cada condomínio criar. Pode ser. Mas será que não é só semântica que a gente está discutindo aqui? Não, na verdade não. É que eu queria chegar, eu não consegui concluir, que o Walter nunca deixa a gente falar. Tô brincando, Walter, todo jeito, não fica chateado comigo. Eu tô com a santinha pra ti. Assim, eu vou comer uma bolacha dele, eu falo. Quem aparece geralmente elencado é o síndico, o subsíndico, o conselho, que não cheguei a falar se é o conselho consultivo ou o conselho fiscal, mas é o conselho. Sim. E pasmem, cara, o zelador. Mas daí eu digo assim, cara, se é o zelador, então, por que o zelador? O zelador, só se ele ele está exercendo alguma atribuição que é do síndico que a Assembleia passou para ele. O CBO, fiscalizar o uso das áreas comuns. Ou outra coisa, fazer cobrança ou... Não pode fazer cobrança. Hã?
não pode fazer cobrança. Não pode fazer cobrança, mas pode fazer a leitura das... Pode. Tá, então isso é uma atribuição que caberia ao síndico que está sendo passada para ele. Não, o conselho consultivo, ele tem caráter deliberativo, ou seja, pode ser considerado como corpo diretivo, desde que essas competências estejam previstas na convenção e ou na assembleia que os elegeu. Tá, beleza. Agora eu vou concluir o que me trouxe espanto. Por isso que eu sempre falo, o conselho consultivo não tem caráter deliberativo. Sim. O próprio artigo 23, no parágrafo único do artigo 23 da lei do 4.591 diz que é dar conselhos, é auxiliar o síndico nas soluções de problema. Tá, agora o que me trouxe espanto é o seguinte, que quando a postagem que eu vi lá do colega nas redes sociais, no Instagram, na verdade, ela estava dando resposta à questão da procuração. Quando que era necessário reconhecimento de firma na procuração, conforme o artigo 654 do Código Civil. Mas o que procuração, reconhecimento de firma tem a ver com corpo diretivo? Deixa eu concluir. Se tu deixar eu concluir, eu acho que... Isso aqui é o famoso cala-boca. É o seguinte, ele deu como resposta que, como pela inteligência ali do artigo, né, quem vai receber a procuração que pode exigir. Então, o corpo diretivo podia exigir isso em edital, dava a resposta dele. Entendi. O corpo, então sim, cara, ele estava dando passando um entendimento, né, para a massa, para os seguidores e tudo mais, usando um entendimento que não tem uma previsão legal. Se tu está usando uma previsão legal, que é a previsão do artigo 654, e justificando com uma entidade que não tem previsão legal. Na verdade, o que acontece? O colega que criou esse entendimento com relação à exigibilidade de firma reconhecida nas procurações se baseou no parágrafo único desse artigo do Código Civil, que trata do mandato, né, que é a transferência de poderes através do instrumento de mandato, e que diz, ipsis literis, que o terceiro a quem se opuser o terceiro a quem se opuser à procuração poderá, não é exigido, exigir firma reconhecida. Então, a discussão é, quem é o terceiro? Então, isso nós já falamos em podcasts anteriores. O primeiro é o condômino, o segundo é o outorgado, quem está recebendo os poderes do condômino para falar em nome dele, perante a assembleia ou outor do condomínio, e o terceiro é o condomínio. Então, friso, o terceiro a quem se opuser. Então, quem é o terceiro? Primeiro é o condômino, proprietário. Segundo é quem está recebendo a procuração. E terceiro é o condomínio. Sim. Então, como é que o condomínio faz limitação da livre disposição? Como é que o condomínio faz limitação de direitos do condomínio? Na convenção. Na convenção. Sim. A convenção é que possui a capacidade de limitar direitos. Da mesma forma que é a convenção que tem a capacidade de dizer que ao invés do voto ser pela fração, o voto vai ser igualitário. Assim como a convenção diz que ao invés de a cobertura pagar o dobro, vai pagar igual a todo mundo, né? Assim como a convenção também, assim como para alterar direitos sobre a propriedade, nós precisamos também do quórum de 2/3. Sim. Né? Isso, a gente falou aqui sobre a questão de locação de área comum, etc. Eu cheguei também ao entendimento, até em conjunto com o professor advogado Fernando Vilas, presidente do Secov, ao qual já deixou o abraço. Chegamos ao consenso que a limitação do direito do condômino, qual é a limitação? A exigência da firma reconhecida na procuração. Sim. Tem que se dar pela convenção do condomínio. Aqui e não pelo corpo diretivo. Agora eu te pergunto o seguinte, desculpa ter te cortado, dentro desse assunto, uma coisa que eu sempre vejo e é bom esclarecer. Vamos supor, eu tenho uma convenção que diz que as procurações, que poderão ser apresentadas procurações, certo? E aí eu só tenho, aí foi feita uma assembleia, nessa assembleia tinha um item específico dizendo que as procurações deveriam ser reconhecidas firma por autenticidade. Está correto esse procedimento? Ou eu tenho que mudar a convenção, porque muitos dos condomínios a gente percebe que
as assembleias estão alterando pequenas parcelas da convenção, ou dificultando ou facilitando sem alterar a convenção. Eu vejo isso como prejudicial, porque é um subterfúgio. Eles estão utilizando uma ata assemblear para alterar obviamente está dificultando a situação. Não para alterar, mas para inovar na convenção. Para criar uma situação, para dificultar. Pode procuração? Pode. Tem que reconhecer firma? A Assembleia diz que sim. Posso limitar os números por uma Assembleia voltada assim, assim, assado? Eu sempre digo que para você deliberar, você tem uma convenção, beleza? Você precisa deliberar sobre um assunto. Você tem a convenção já feita, você precisa deliberar sobre um assunto cuja competência daquele assunto é da convenção do condomínio. Sim. Você não deseja mexer naquela convenção, mas você vai deliberar sobre um assunto que é de competência da convenção. Você não vai alterar, você vai inovar um assunto. Essa deliberação ela tem que ter pelo menos um voto ok de 2/3. Então, essa deliberação vai ter força igualitária de alteração de convenção. Então, nós podemos manter a convenção como está e numa assembleia com um voto favorável de 2/3 dizer, a partir de hoje será exigida a firma reconhecida de 2/3, firma reconhecida nas procurações. Ok, porque essa deliberação ela tem o ânimos de alterar a convenção do condomínio. Só para vocês saberem, toda palavra dificultosa que eu falo, dificultosa também, eles anotam ali e depois ao final, no 10º podcast, eles vão lançar um dicionário do Walter. Qual é o problema de usar a palavra difícil em vez de... Na verdade, o que acontece? Eu tenho uma tese precisa defender. Eu tenho uma tese que você fala como você lê e você escreve como você fala. Né? Então, a partir do momento em que você começa a ler muito, e eu vou confessar para vocês aqui, faz muito tempo que eu não pesquiso sobre a área condominial. Eu na época da monografia, cuja monografia de direito extraiu-se o meu livro, Ipsis Literis, não precisa pimbar porque eu já falei antes. Já está anotado. Eu li 38 livros em 6 meses. Então, isso acaba mudando um pouco o nosso linguajar. E à medida que a gente vai entrando nos termos técnicos, a gente acaba imitando os nossos professores, né? Mas não cai nessa falácia, tá, senhores? Eu sou um manezinho e eu gosto de fazer de conta que eu sei alguma coisa falando difícil. Tá, volta aí o seguinte. Corpo diretivo, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, ainda dentro da questão que estava falando da convenção. Tu falou que a convenção tem um caráter estatutário. Eu me lembro que isso está defendido no teu livro. Lembras um pouquinho para falar? Sim, é porque assim, o que acontece? A convenção do condomínio ela não possui personalidade. Tá? Até na defesa da minha monografia, a banca fez uma pergunta equivocada. Elas fizeram a pergunta para mim: Walter, qual que é a personalidade jurídica das convenções de condomínio? Aí eu respondi: as convenções de condomínio não possuem personalidade jurídica. Aí eu fragmentei a pergunta delas em duas, corrigindo a pergunta da banca. O que eu falei? Existe a personalidade jurídica do condomínio e o caráter o caráter jurídico das convenções. Sim. Então a convenção ela tem um caráter estatutário. Por que estatutário? Porque o estatuto você apenas adere. Quando você se filia a uma associação que possui um estatuto, você se adere àquelas normas. Sim. Então, quando você adquire um imóvel em um condomínio que já havia uma convenção pré-estabelecida, obviamente, você adere automaticamente àquela convenção. Segundo caráter é o caráter normativo, porque os itens da convenção têm força de lei entre os condôminos. E aquele item não fere objetivamente nenhuma legislação, se essa convenção foi aprovada sem observar vícios, né, sem ter algum tipo de vício, ela tem caráter de lei entre os condôminos. Então, caráter estatutário, caráter normativo e o terceiro caráter jurídico da convenção é o caráter contratual, porque os próprios condôminos podem estabelecer compactuar ali quais são as normas, acordar entre eles
as normas que vão reger a vida condominial dali para frente através dos dispositivos da convenção. Uhum. Só para não perder o detalhe, a gente citou, né, que eu trouxe o assunto à tona para fechar lá do corpo diretivo, que eu vi numa postagem de um colega nas redes sociais, e como o Walter mesmo falou, o próprio entendimento da questão ali da firma reconhecida na procuração foi um entendimento que ele desenvolveu com o tempo, até com o apoio do presidente do Secov, o Dr. Fernando. Eu mudei o meu entendimento depois de conversar com o Fernando. Então, assim, o interessante de trazer conteúdo, eu acho que é salutar pra caramba ele fazer esse processo, o colega fazer o que está fazendo, né? E eu espero que ele não fique chateado eu nem citei o nome dele aqui, óbvio, seria uma falta de respeito, mas não foi para contrapor, para contradizê-lo, mas sim para a gente evoluir junto com relação a essa situação. A gente traz conteúdo para a gente crescer junto aqui. Inclusive, eu, como faço parte, e o Rogério também faz parte, a gente faz parte de vários grupos de condomínio no Brasil afora, né? Sim. A grande maioria dos grupos que eu faço parte são grupos da área jurídica, né? Sim. E eu sou diversas vezes eu manifesto às vezes nos grupos. Eu não acompanho diariamente os grupos, né? Porque são mais de 30, sou nessa área jurídica no Brasil. Mas volta e meia eu me manifesto, e volta e meia tem alguns juristas, alguns advogados, algumas pessoas que me chamam no privado para bater um papo sobre experiências e teses condominiais. Tá? Então isso tem sido bem salutar, muito, muito gostoso. E o legal é que está sempre... E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Tá sempre em movimento, é dinâmico, né? Tem coisa que está acontecendo hoje que a gente nem pode imaginar, e também às vezes não tem nem a saída na hora. Uhum. É como a gente fala, né? Às vezes não, quase sempre o direito nunca acompanha o dia a dia, a vida, os acontecimentos diários, o quanto de velocidade tem um condomínio. Ontem nós estávamos falando aí sobre uma situação lá na CIF, que muitas vezes você tem que achar saídas paliativas, baseadas obviamente primeiro na boa fé, nas boas práticas, nos bons costumes, porque às vezes a legislação não contempla aquilo, você não tem uma saída específica para aquela situação. Então esse é o saudável. Como o Walter disse, ele mudou o posicionamento por conta de um outro colega que trouxe uma outra ideia. Quantos outros posicionamentos a gente não pode mudar? Se eu não tivesse compartilhado, se eu não tivesse ouvido, e se eu não tivesse me criticado, que é o mais importante de tudo, filosofado em cima disso, se eu não tivesse me auto-questionado, talvez eu tivesse até hoje por pura ignorância, não ignorância de ser grosso, mas ignorância de ignorar pensamentos alheios. Sim. Talvez eu estivesse incorrendo no mesmo erro até hoje. Uhum. Então a beleza do jurídico é isso. E eu falo para vocês, o meu falecido pai, faleceu em 2003, ele dizia: a gente morre e não vê tudo. Tá? Eu vou pedir para a gente fazer uma pausa aqui, porque eu vou levantar uma questão agora, um assunto novo para o nosso podcast. Os nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram vão ter essa felicidade de acompanhar esse assunto. E é um assunto que eu não tenho resposta. Eu fui demandado hoje justamente pelo nosso amigo Fernando Vilas, com relação à seguinte questão: existe um condomínio que, pela sua alta demanda energética, ele compra antecipadamente a energia no mercado de energia elétrica. Tá? E quando ele não utiliza essa energia, segundo as palavras do Fernando, porque eu não estudei esse assunto ainda, o condomínio precisa vender a energia não utilizada. Uhum. E para o condomínio conseguir vender a energia não utilizada, o condomínio precisa, por exigência do comprador e até pelas normas técnicas da área que eu desconheço nesse exato momento, o comprador exige a emissão de uma nota fiscal de venda por parte do condomínio. Como resolver isso? Ainda não sei. Acionei a nossa contadora lá na empresa, acionei a nossa consultoria tributária para tentar achar uma solução para essa questão. O condomínio, segundo palavras que me foram proferidas, eu ainda não estudei o assunto, eu vou até consultar colegas da área, isso foi um assunto demandado nessa tarde de hoje. No meio de uma reunião eu estava conversando com o Fernando a respeito disso.
como é que nós vamos resolver essa situação. Eu ainda não sei, tá? Mas não vamos hipotetizar agora. Posso levantar só? Eu Pode. passei por uma situação parecida quando a gente teve a possibilidade de colocar num condomínio painéis fotovoltaicos de geração de energia que tinha essa possibilidade dele gerar uma carga energética maior do que a demanda da própria unidade, do próprio condomínio, e o excedente era disponibilizado na rede e seria vendido. Só que a agência reguladora desse processo de comercialização de energia elétrica, a única pessoa, a entidade que tem é a fornecedora, que seria, no caso aqui de Santa Catarina, a Celesc. A Celesc, na verdade, não é a única geradora de energia, né? Ela é a única distribuidora de energia. Então, pois mas acho que ela é a agência que regula essa questão da comercialização. Então passaria por lá. Então acho que o condomínio disponibiliza para a Celesc e a Celesc comercializa. Então o Rogério vai editar esse vídeo e quando nós tivermos a resposta, esse podcast virá à tona. De repente a gente pode até a gente fala aqui, não vou editar, vou botar trazendo, porque a gente tem informações que a gente não sabe. Eu estive em São Luís há uns 2 meses, 1 mês e meio atrás, e lá tem algumas empresas que já têm pequenas fazendas de energia solar, em que eles têm campos enormes e eles praticamente vendem a granel. Isso aí seria um assunto interessante da gente pesquisar um pouco mais como é que funciona essa triangulação, porque eu tenho um condomínio aqui, eu tenho o cara que produz energia e eu tenho a distribuidora que está no meio. Como é que triangula isso? O condomínio que você falou, o condomínio pode vender essa energia? Tem que emitir nota fiscal? Pode, não pode? Se o condomínio está gerando receita, cabe até naquela questão porque tem condomínios enormes que podem colocar as placas fotovoltaicas eu tenho no condomínio inteiro. Imagina quanta energia ele não vai gerar. Eu vou hipotetizar aqui, porque não é a minha área, não sou da área tributária, mas eu vou hipotetizar. Se o condomínio adquire um automóvel, 0 km numa concessionária, ele vai receber uma nota fiscal. Claro. Perfeito. E ele tem capacidade jurídica disso, né? Claro. Se o condomínio vender esse automóvel a posteriori, ele pode fornecer a mesma nota fiscal que veio na hora que ele adquiriu. Sim. Ok? Então pode ser que exista essa relação. Pode ser que o condomínio possa pedir para a quem vendeu energia para ele, que emita uma nota fiscal específica daquilo que ela quer vender. Como se fosse uma nota fiscal fragmentada. Sim. Enfim, eu não sei qual é o para se pesquisar, um assunto interessante. O modus operandi dessa questão tributária, eu não desconheço, ignoro, não conheço essa parte. Só tem mais 2 palavras, tá? Já usou 8. Já usou 8, tem direito a só mais 2. Pessoal, eu queria chamar a atenção aqui, aproveitar esse momento aqui do nosso podcast para falar que a edição 213 do Jornal dos Condomínios já está disponível. Ela pode ser feito o download, se você não está na região, ela é distribuída para 8 ou 9 cidades de Santa Catarina. Isso aí. E Criciúma até o Vale do Itajaí. São 13 mil exemplares no modo impresso e está disponível gratuitamente no modo digital. Tem vários assuntos muito bacanas. A gente estava falando de conteúdo, né? Nós somos muito próximos da direção do jornal, principalmente da figura da Ângela Dalmolin, e conversando com ela, ela me falou que muito das informações de 17, 18 anos que tem o jornal, ela teve que dar uma limpada no site que estava disponibilizada, porque os entendimentos mudaram. Então, isso acontece muito, tá? Não precisa ficar chateado, fiquei preocupado que eu falei do colega aí. Não, mas o legal é isso, debater, trazer coisa nova, porque assim, o direito não tem um posicionamento só. Tem, por exemplo, o Walter entende em relação a 4591 que a lei está revogada, que na verdade tem que sumir os 27 primeiros artigos. Eu não entendo, eu já entendo que é uma derrogação, porque está tudo dentro do Código Civil, são posicionamentos diferentes. E eu respeito o entendimento dele, acho bacana, e se ele me convencer do contrário, eu vou achar mais bacana ainda, porque eu vou ter que sentar, vou ter que estudar, vou ter que debater e vou aprender mais ainda. Esse é o legal disso. Quanto mais assuntos, a gente não sabe tudo, ao contrário, a gente não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, mais a coisa vai
reverberando positivamente. Reverberando positivamente é a primeira palavra difícil do nosso amigo Alexandre. Estou aprendendo, estou pegando jeito. O que alguém escreveu ali só mandou Bom, um para abraço? quem está ao vivo aqui no meu Instagram, eu não consigo fazer leitura porque o celular está um pouquinho longe, mas nós vamos entrar agora no próximo assunto destinado para esse nosso 6º podcast, diretamente aqui do Cindy Hub, o espaço do síndico aqui em São José, Santa Catarina, Brasil. Planeta Terra, e vamos embora. E vamos que vamos. Acompanhando as redes sociais, principalmente os grupos de WhatsApp, surgiu alguns questionamentos a respeito de NBR e NR. O nosso amigo Walter estava atento, estava acompanhando lá e disse que traria o assunto aqui para o nosso podcast. Como é que é, Walter? O que tu pesquisou, o que tu sabes, o que tu pode contribuir para a nossa audiência a respeito desse assunto? Olá, senhores. Muito se falou há pouco tempo atrás a respeito de uma NBR que exigia dos condomínios algumas medidas de cuidado na execução de reformas dentro do condomínio. E também existem algumas NBRs tratando sobre outros assuntos dentro do condomínio. Eu sempre fui um crítico, porque eu sempre gosto, com todo respeito às opiniões alheias, eu sempre gosto de, antes de discutirmos os ideais, discutirmos quais são as obrigações. Tá? Eu geralmente crio essas frases de efeito no âmbito condominial. Então tem muita gente que até levantou em alta voz em assembleias, em outros locais, que agora é lei, que o condomínio é obrigado a exigir o projeto de forma preventiva e que tem que exigir do condomínio, que agora virou norma, porque é NBR, não sei das coisas. Senhores, vamos para a quebra de mais uma falácia no meio condominial. Qual que é a regra? Rompendo paradigmas. Quebrando paradigmas, tá? Isso é uma palavra difícil dele. Enfim, as NBRs são resoluções, são textos, são orientações, são enunciados, são o que você achar que sejam, tá? Emitidas por uma instituição privada. Ok? É a mesma coisa de eu, Rogério e Alessandro dizer aqui que a nossa norma emitida hoje aqui é que corpo diretivo não existe. Dá um exemplo bem hipotético. Tá? É a mesma coisa de nós emitirmos aqui uma opinião dizendo que a Lei 4.591 está totalmente revogada. Beleza. As NBRs não são normas. As NBRs não são leis. NBR não possui obrigatoriedade, não possui aplicabilidade objetiva dentro do âmbito condominial. É uma norma técnica. Não é norma. A ABNT encara... Não é norma. Bom, norma é fonte. Não é lei. Norma é uma das fontes do direito. Ok? A ABNT encara as NBRs como um normativo, como forma de qualificar, organizar processos, procedimentos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Qual é a primeira palavra que começa com a? Associação. O que uma associação disser, diga ela para si mesmo. Essa é a regra. Se a Associação dos Síndicos do Estado de Santa Catarina, os quais eu saúdo com muita felicidade, a ASDESC, disser lá na sua assembleia. Presente. Precisamos trazer a presidente e a vice aqui para participar. Cíntia e Daiana. Daiana. Ok, se a ASDESC em sua assembleia anual deliberar que os síndicos no estado de Santa Catarina precisam ser formados em administração, isso pode valer para os síndicos que sejam associados à ASDESC, mas não terá força sobre todo o estado de Santa Catarina. Então, as normativas, ou o nome que quer que você queira chamar, emitidas pela ABNT, que é uma associação, não possui caráter legislativo, não possui caráter de norma, não tem aplicabilidade objetiva dentro dos condomínios. Ok? Essa é a regra. Não é porque a ABNT emitiu uma NBR, que é uma norma brasileira de não sei o que lá, que isso tem que ser obrigatoriamente aplicado pelo condomínio.
Essa é a regra. Ok, vamos entrar agora num outro estado da discussão, que é, seria ideal... Estava esperando evoluir para isso. Porque... Seria ideal aplicar as NBRs? Fica a critério de cada condomínio. Ok? Esse exemplo que eu dei no início da nossa conversa a respeito das reformas dentro do condomínio, muito antes de ser emitida essa NBR, que na verdade essa NBR ela foi, digamos, oportunista. Eu não estou criticando o texto, eu estou criticando a forma como a sociedade recebeu essa NBR. Então a NBR, essa que trata de reformas em condomínio, ela foi oportunista na questão, vou usar até aqui uma gíria do nosso presidente, uma questão, foi uma questão levantada após o desabamento daqueles 2 edifícios atrás do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ok? Mas muito antes daqueles edifícios caírem no Rio de Janeiro, na verdade caiu um e levou o outro junto, muito antes de haver a emissão dessa NBR por parte da BNT, que friso é uma associação, já está previsto, já estava e está previsto no Código Civil, na parte de condomínio, não vou saber agora exatamente qual é o artigo, que os condôminos não podem colocar em risco a edificação. Está lá, Código Civil. Então, quando eu fiz a leitura do Código Civil lá em 2001, quando ele ainda era um projeto de lei, quando eu iniciei na faculdade de Direito, quando a gente pegou o texto e começamos a estudar, para estudar antes da lei entrar em vigor, ela só entrou em vigor em 2003, porque a lei de 2002 teve uma vacância legis, né, que a gente chama, né? Lá diz que o condômino não pode colocar em risco a edificação. Então o que eu fiz? Na minha convenção, que eu passei a escrever ela após a minha formatura, eu me formei em Direito, terminei lá todo aquele processo de monografia, mandei a minha monografia para as editoras para fazer a publicação do livro, que só veio a ocorrer depois em 2012. Eu comecei a escrever a minha convenção de condomínio com base nas experiências que eu tive desde a minha infância. E lá na convenção do condomínio eu coloquei a exigibilidade... Abre um parênteses aqui, explica esse desde a minha infância. Porque o cara é um prodígio? Quem é esse cara aqui? Ele já estava nos condomínios desde a minha infância. Aos 4 anos ele já presidia as assembleias. Vamos brincar de Atari, naquela época devia ser Atari, né? Vamos brincar de Atari. Não, eu estou convenção aqui, estou escrevendo a minha convenção agora. Não, bem na verdade, senhor, só fazendo um apêndice aqui. Conta que você... O meu pai, minha família, na verdade, foi fundadora de um dos primeiros escritórios especializados em condomínio aqui da Grande Florianópolis, ou até mesmo do próprio estado, salvo o melhor juízo, e eu me criei embaixo das mesas do escritório, né? Então, como a vida de quem é proprietário e de administradora, ela é muito corrida, porque a assembleia é quase todos os dias, e reuniões, e toda a parte empresarial, você sabe que isso demanda de um tempo muito grande. A forma que eu, enquanto adolescente, achava para conversar com meu pai era conversando a respeito de condomínio. Então, meu pai era contabilista, né? Técnico em contabilidade, e ele estudava, ele debatia muito com outros colegas a respeito da vida condominial. Muitas das questões batiam a porta dele, e a 4.591 naquela época também não trazia todas as resolutividades necessárias, né? Mais uma palavra. Acabou suas palavras, deu 10. Então eu conversava com meu pai a respeito das questões condominiais. A partir desse momento ele começa a pagar multa aí cada palavra que ele abusar aqui do texto. Que bom. Você também não se assuste quando a gente faz uma pergunta pro Walter, ele explica desde o início mesmo. Fala assim, no começo Deus fez o céu, a terra, todas as criaturas, cara, até chegar no ponto G leva um tempinho, tenha paciência. Eu vou tomar isso como uma crítica construtiva. Peço perdão para os nossos telespectadores aí, para nossa grande audiência de 2 ou 3 pessoas. Estão firmezão aí, estão juntos. Então o que acontece? No final da década de 90, eu já estudava os guias de condomínio IOB, que eram, não sei se ainda são, escritos por Luiz Fernando de Queiroz, que é um advogado lá de Curitiba, que também é proprietário de algumas empresas na área condominial.
E também lança livros, também tem seus livros na área de condomínio, tal, etc. Tem algumas teses que eu discordo dele, outras que eu concordo, mas isso é a beleza do jurídico. E o meu último guia IOB que eu ainda tenho guardado é datado de 1994. Então eu ainda tenho guardado esse guia IOB. Eu não era nem nascido nessa época. Que esse guia IOB ele vinha em pastas daquelas duras com grampa assim e tal. E naquela época eu já tinha tirado e encadernado com cola quente, que na época a gente usava na empresa, hoje é espiral. Então eu ainda tenho guardado esse guia IOB datado de 1994. Que legal, uma relíquia. Mas antes mesmo da emissão desses guias de condomínio IOB pelo professor Luiz Fernando de Queiroz, eu também estudava muito e eu lia muito para poder conversar com meu pai todos os livros do Caio Mário da Silva Pereira. Adoro. Que foi o cara que fez a lei do condomínio na época. Foi ele que escreveu a lei 4.591 de 64. Então é um assunto que para mim eu tinha amor e ainda tenho um amor, porque era uma forma de eu conversar com meu pai. Sim. E também assim, até para poder auxiliá-lo e poder, né, eu comecei a trabalhar no escritório com 12 anos, dos 12 aos 18 eu fui office boy do escritório. E então eu também fazia muita assembleia no começo junto com meu pai, e ali a partir dos 14 ou 15 anos eu comecei a fazer assembleia sozinho. Então com isso a gente acaba ganhando uma certa experiência, né? A gente acaba sendo jogado no fogo aí. Mas tu estavas falando que desde a tua infância tu observava esses textos que tu citou, e a gente estava falando da NBR. Só para voltar para fazer o link. A gente voltou a fita agora. Então assim, senhores, a bem da verdade, as NBRs não possuem obrigatoriedade dentro dos condomínios. Essa é a regra. Isto posto, vamos tratar agora a respeito vamos ou não considerar as NBRs ideais ou plausíveis para aplicar dentro do condomínio. Mas a bem da verdade, assim, se você quiser ignorar a NBR que trata sobre reformas nos apartamentos, se você não tem uma convenção bem desenhada que vai exigir o modus operandi quando o condômino desejar fazer reforma dentro do apartamento, basta você aplicar o Código Civil, que diz que o condômino não pode colocar em risco a edificação. Isso é uma obrigatoriedade do condômino que deve ser fiscalizada pelo síndico. Tá. Só vou fazer uma defesa da NBR da 16280, que é o texto que veio à tona que o Walter citou, tá? A verdade é assim, ó, o síndico, que é a pessoa que é responsável por de representar essa coletividade, e até acredito que não tem a obrigação de fiscalização, mas tem um caráter moral dessa fiscalização, tá? Ele precisa ter um conhecimento técnico, né? Ou se apoiar em algum conhecimento técnico para fazer isso acontecer. Até para avaliar. Até para avaliar. O interessante do texto da NBR 16280 é que ela aponta sempre para o manual do condomínio, o manual da edificação, que é entregue pela construtora. Então aqueles termos, aqueles cuidados que precisa ter com a edificação, que vão servir, que vão balizar até a própria garantia da edificação em um determinado tempo, como qualquer outro produto. Então, assim, eu acho que o interessante é que a norma ela vem apontar para os cuidados, né, que deve-se ter de observação com relação ao manual. Tanto é que algumas situações, algumas intervenções que o prédio poderá ter, principalmente nas unidades privativas, de toda forma, a NBR recomenda a 16280 que seja feita a anotação no livro, no manual de edificação. Veja bem, tem os condomínios que são feitos de blocos estruturais, que não são guarnecidos por vigas e pilares, que são feitos numa caixa, vamos chamar assim. São condomínios que, se você quebrar uma parede, o prédio inteiro cai. Eu tenho vídeos de condomínio onde a pessoa quebrou uma parede que ligava o quarto com a sacada para ficar mais coisa e botou o prédio inteiro embaixo. Né? Tá lá o cara dentro, em cima da sacada quebrando, mas o cara quebrou, caiu o prédio inteiro. É uma falta de bom senso, né? O cara pensar que o cara chega numa situação,
primeiro, não contrata alguém competente para fazer uma reforma que possa mexer em estrutura, né? É o cara não pensar no básico, né? Que é a sobrevivência dele, da família, das outras famílias que convivem, né? Eu acho que não precisaria nem de uma norma, né? Isso é básico, né? Agora, o problema é que os condomínios não possuem bom senso. Não. Né? A gente pode até discutir aqui em outro momento, ou se já não discutimos, a respeito do que seria o senso. Né? No antigo podcast falamos sobre isso. O que seria bom senso, o que seria senso, por aí vai. Mas o que acontece? O brasileiro ele tem o bom costume, o mau costume, né? De querer sempre questionar aquilo que é bom, né? Aquilo que é bom ele sempre gosta de questionar. Então, veja bem, como o síndico ele possui essa obrigatoriedade de manter o estado de habitabilidade do edifício, que é segurança, sossego e salubridade, que fundamenta a emissão do documento do alvará de habitabilidade do edifício, ou seja, o edifício está habitado, ou seja, habite-se, okay? A municipalidade emite um documento chamado podem habitar, podem acessar a edificação, porque ela obedece às normas de segurança em edificação. Quando a prefeitura emite o habite-se, o síndico tem a obrigatoriedade de manter esse estado de habitabilidade, que o primeiro S dos 3 S da habitabilidade, do habite-se, é a segurança. Então, quando existe alguma intervenção dentro lembrando que o edifício ele é formado por unidades privativas e comum, é a conjunção da propriedade comum e propriedade privada que configura o condomínio. Está lá no artigo 1331 do Código Civil. Né? Poderá haver, na verdade é uma crítica que eu faço, né? Deverá, né? Poderá haver partes de propriedade comum e partes de propriedade privativa. Está lá no artigo 1331 quando inaugura essa área de condomínio edilício no Código Civil. Então, como a edificação ela é formada de unidades privativas e comum num conjunto, tanto é que lá no inciso 9, não 10, né? Do artigo 1348, exige o seguro da edificação. Não fala seguro das áreas comuns. Tá? Fala seguro da edificação. A edificação é formada de unidades privativas e comuns. Então, o síndico possui esse dever de fiscalizar as intervenções realizadas dentro dos apartamentos no que tange à segurança da edificação. Okay? Porque automaticamente, quando você coloca em risco a segurança da edificação, você automaticamente coloca em risco a segurança dos copossuidores, de quem está habitando aquele edifício. Segurança da edificação é diferente da segurança dos copossuidores. E quando você coloca um vaso no parapeito da sua sacada, você está colocando em risco os moradores, mas não a edificação. Sim. Né? São coisas distintas, mas que se cruzam em determinadas situações. Tá? Então, se você quiser ignorar essa NBR 16280, ou se ela não existisse como modus operandi esperado, você poderia exigir do condômino saber o que está sendo feito de intervenção dentro do apartamento. Um plano de obra, né? Saber o que está sendo feito. E para saber o que está sendo feito, automaticamente você tem que exigir do condômino os detalhes técnicos. Sim. Só que o síndico ele não é engenheiro nem arquiteto para fazer a avaliação técnica dessas intervenções. Foi isso que caiu do primeiro 2014 para 2015, essa responsabilidade do síndico dar o parecer técnico. Como é que caiu? Porque existiu, né? Não, mas estava previsto na primeira redação da norma. Nas minhas convenções eu coloco lá que quem tiver interesse de fazer uma reforma no condomínio tem que notificar previamente o síndico, tem que fornecer o projeto que vai ser feito daquilo lá. Esse projeto vai ser RT assinado por um profissional. Esse projeto, essa documentação vai ser levada pelo condomínio para um profissional da área. Isso aí. Cujos valores de análise e parecer técnico vão seguir a tabela de honorários do CREA ou da CAL, que é Conselho de Arquitetura, tá? E o custo correspondente vai ser arcado, suportado pelo condomínio demandante. O que me parece é que essa nova atualização dessa NBR, ela reduziu o poder de fiscalização do síndico, jogando no colo do morador e do proprietário toda a responsabilidade que é dele.
que nunca deveria ser do síndico. Mas o síndico já tem a responsabilidade, pelo 1348 que você falou, tem o dever de assegurar que as edificações fiquem seguras, né? Sim. Isso é dever dele, está lá no 1348. Mas não, a responsabilidade é do morador que está querendo fazer aquela alteração, aquela mudança. Então ele tem que se certificar e ter toda a documentação que garanta que a edificação vai ter, mesmo após aquele plano de obra, aquela RT assinada, vai ter a segurança e não vai colocar ninguém em risco, né? Salvo melhor juízo, eu confesso para vocês que não fiz estudo de caso de forma aprofundada ou não me lembro, tem mandato de prisão para o síndico, ou se não me engano já até morreu, o síndico do lado do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, depois que saiu mandado de prisão, parece que ele faleceu, tal, etc. Mas o síndico do condomínio que caiu lá atrás do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, era um condomínio que inclusive eu passava na frente todos os dias quando eu morava no Rio, saiu mandado de prisão para ele. Ou seja, a responsabilidade é do síndico. Mesmo que a intervenção seja feita por algum condômino, havendo a desconfiança, tal, etc. Por isso que é interessante... Ele continua fiscalizando, né? Por isso que é interessante desenhar uma boa convenção, porque infelizmente, e eu sempre digo isso, se não tiver escrito e escrachado, ipsis literis, ponto a ponto, o que deve ser feito pelo condômino, o condomínio não aceita. Ou seja, o cara não tem que ser só um síndico, ele tem que ser um super síndico, né? Porque eu vejo sempre a NBR, tanto a NBR quanto a ANR, vamos falar sobre as NR, né? Como uma orientação de boas práticas, né? E expedida pelo... Tá, mas eu vejo expedida por um órgão super competente, um órgão da área. Vai conseguir botar tá dando ali... Tá ao vivo. Tá ao vivo? Ele sobrepõe dois ao vivo, não sei quantos. Não sei. Será que ele vai substituir um? Apareceu aqui que tá ao vivo. Então ele não, eu acho que não vai gravar o... Mas o que acontece? A NBR é diferente de NR. Tá, não, mas assim, eu vejo como referências ou como orientações de boas práticas pelos órgãos especializados naquilo que estão tratando. Então fala um pouquinho das NRs. Então, veja bem, então deixamos claro que as NBRs são enunciados técnicos de uma determinada associação privada, ok, que não possuem força normativa. São ideais de serem executados? Pode ser que sim, depende de cada NBR. É salutar? É uma outra discussão. Nós estamos discutindo aqui nesse primeiro momento a regra, né? NBR é diferente de NR. NR são normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho, que vão determinar os critérios mínimos técnicos de execução de algumas funções laborais. Isso aí. Ok? Aí sim, possuem previsibilidade em legislação. Lembro que, em regra, as NBRs não possuem caráter normativo. Porém, se nós tivermos uma legislação que preveja que determinada situação será determinada pela NBR, aí ok. Porque a lei, inclusive, se a convenção do condomínio prevê que as reformas nos condomínios, por exemplo, né, devem observar a NBR tal, ou outra que a substitua, ok. Mas caso contrário, não possuem caráter normativo, ao contrário das NRs, que possuem previsão legal de suas existências. Sim. Salvo engano, são 35, né? Por aí. Eu confesso para vocês que eu não tenho muita familiaridade com o direito trabalhista, né? Então eu me eximo de comentar a respeito. Seria interessante trazer alguém no podcast para falar... Alguém voltado para o... especificamente das NRs, porque é muito ruim a gente se familiarizar ou se deparar com essa conformidade quando acontece um acidente de trabalho com um funcionário e a gente viu que não observou uma determinada NR, né? Inclusive nós fizemos aqui um curso, na verdade houve um curso aqui dentro do Cindian Hub sobre a NR10 que fala sobre eletricidade e os perigos de instalação sem seguir a norma. É absurdo, a gente viu vários acidentes, eu fiquei chocado.
Eu assisti esse curso, foi interessantíssimo. A gente viu cada coisa acontecendo em condomínio. Teve um caso que dentro do condomínio, aqueles postes de luz, na área comum, aquele poste de luz, uma criança encostou, fechou a corrente, ela ficou ali e ninguém percebeu. Foi perceber depois que ela já faleceu, ela soltou a mão e já caiu para trás. Cara, eu fiquei tão horrorizado eu tenho um colega meu que faleceu no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Eu tenho um colega que faleceu no Rio de Janeiro porque ele foi andando pela calçada, ele foi para passar de um ponto para outro da calçada, ele botou a mão num poste e ali ele ficou. Faleceu ali. Travou. Tá? E eu, quando era criança, no condomínio onde eu morava, o técnico da manutenção do elevador morreu eletrocutado em cima do elevador, e eu lembro que eu acompanhei a retirada do cadáver, né? Onde os pulsos e o pescoço estavam todos pretos da corrente elétrica, que provavelmente, né, hoje eu devo imaginar, era de 380 volts, né, para uma questão técnica. Imagino eu, não sei. Pessoal, eu acho que evoluímos bastante. 1 hora de podcast. Alguém trouxe mais algum assunto? Acho que... Então vamos partir para nossas considerações finais. Legal. Antes disso, eu queria falar que o nosso amigo Alessandro está de parabéns. Que maravilha! Está fazendo 16 anos ao dobro. Não, é mais, né? Dá mais. 38 anos hoje, estamos gravando aqui. Tamo junto, 38 anos. 38, vamos que vamos. Só 10 anos. Queria primeiro mandar um beijo para minha esposa maravilhosa, que hoje permitiu que mesmo no meu aniversário a gente pudesse gravar aqui esse podcast, porque a gente tem um compromisso aqui de todas as terças-feiras fazer uma gravação. E tem que mandar um beijo, tem que prestigiar quem gosta da gente. Walter. Então, se você quiser desejar ser nosso humano aleatório, o nosso humano aleatório dessa semana foi o Gasparzinho, que ele está do meu lado. Parece o Gasparzinho, né? Pra gente... Cara, eu tô agoniado que eu tô com 2 iluminações aqui, parece um aeroporto de mosquito iluminado, assim, cara, com a pista iluminada, cara. Tô incomodado com isso aqui. Meus amigos, sempre que vocês tiverem alguma situação, alguma dúvida, mande pro Rogério, o Rogério compartilha pra gente, e a gente traz esse assunto para ser dissecado aqui por nós. Lembrando que eu sou da área jurídica, não sou advogado, tá? Eu sou formado em Direito, nunca fiz a prova da ordem. O Alessandro de Giuseppe é advogado e o nosso amigo Rogério de Freitas é administrador. Administrador, modelo, atleta, essas coisas assim. E aeroporto de mosquitos. Deu por hoje? Deu por hoje, valeu. Parabéns. Oi. Maravilhoso.